Olá, queridos pais, queridas mães que nos acompanham nesse podcast maravilhoso. Hoje nós vamos falar sobre a forma como os pais falam com seus filhos, que é um assunto de extrema importância na educação e na relação familiar, não é mesmo? A forma como falamos com nossos filhos pode ter um grande impacto na sua autoestima, na sua confiança e no seu desenvolvimento. Quando falamos com eles de forma negativa, agressiva ou desrespeitosa, isso pode gerar consequências muito negativas para o seu desenvolvimento emocional e social. Não é nenhum sacrifício perceber esses impactos quando você consegue se colocar no lugar do seu filho e perceber que quando alguém fala de forma agressiva com você, você consegue perceber o quanto isso te chateia? Você consegue ver que, como adultos, como seres humanos, nós não gostamos da forma como as pessoas falam conosco? Se você, como pai, como uma mãe, como um adulto, gosta de ser respeitado, o seu filho também. Quando os pais não se comunicam de forma clara e assertiva, isso pode levar a muitos conflitos, a muitos desentendimentos e dificuldades na relação familiar. Será que isso tem sido uma realidade na sua família? Uma realidade no seu lar? Um lar cheio de conflitos, desentendimentos, relações estão sendo quebradas. Isso está te causando dor. Você não sabe como fazer para consertar esses conflitos e esses desentendimentos. Aqui está uma das respostas para a sua questão, uma das respostas para que o seu lar comece a ser um lar melhor. A comunicação pode ser a chave dos seus problemas. É importante salientar aqui que como você fala com o seu filho, com o seu marido, com as pessoas, influencia diretamente na forma como seu filho, seu marido e as outras pessoas irá falar com você e cooperar com você. Existem algumas falas que os pais utilizam muitas e muitas vezes, às vezes durante um dia inteiro ou em algumas ocasiões, mas que são falas que prejudicam os seus filhos. Talvez você irá se identificar nesse momento. Eu vou listar para vocês algumas falas que acabam prejudicando seus filhos. Muitos pais chamam o seu filho de burro, incompetente, preguiçoso e muitos outros adjetivos negativos quando eles estão bravos, quando o filho não faz aquilo que ele pediu, quando o filho muitas vezes deixa alguma coisa cair e comete algum erro. Muitos pais utilizam esses adjetivos negativos para falar com seus filhos nesses momentos. Mas pais, esses adjetivos, eles afetam a autoestima e a confiança da sua criança. E é muito problemático. Você, como um adulto, não gostaria que isso fosse um adjetivo que as pessoas te chamassem. As crianças não são diferentes. Chamá-las disso só vai prejudicá-las. Uma outra coisa que eu queria trazer aqui para vocês é uma coisa também muito comum na relação de pais e filhos, que são as comparações com outros filhos, comparações com outras crianças, e essas comparações, elas podem gerar sentimentos muitas vezes de inveja, de frustração, de inadequação, porque eles nunca vão conseguir sanar essa vontade que vocês pais têm quando as comparam com as outras crianças, porque
Cada ser humano, cada indivíduo é particular. Cada um tem as suas características, as suas qualidades, os seus defeitos, e até mesmo gêmeos não são tão idênticos nas suas personalidades, nos seus defeitos, nas suas qualidades, nas suas características. Fazer comparações só faz com que aquela criança cresça como uma criança fracassada, que nunca vai sentir felicidade na sua vida, porque ela vai se comparar sempre com outras pessoas. Outra coisa também que infelizmente é uma realidade são falas de ameaça e punições severas. Essas ameaças e essas punições severas, elas podem gerar medo e ansiedade na criança. Isso não promove o aprendizado e a cooperação. Ameaçar e punir não vai ajudar com que o seu filho colabore com você, coopere com você. Uma coisa que os pais também fazem constantemente é desqualificar os sentimentos da criança. Quando aquela criança se machuca, aquele filho se machuca e chora, muitas vezes os pais dizem: não chore. Quando a mãe grita ou briga com a criança, fala: engole choro. Ai, não seja tão sensível. Quando a criança vem da escola e traz uma questão que a machucou, e muitos pais viram e falam: mas filho, isso é besteira, isso não é nada. Quando nós falamos essas frases para as crianças, quando não só para as crianças, mas falamos essas frases para alguém que está vindo desabafar conosco, a consequência disso é a inibição de seus sentimentos. Você vai só conseguir com que a criança se iniba, não expresse os seus sentimentos, não se expresse emocionalmente. Eu lembro que eu cresci muitas vezes ouvindo esse tipo de coisa. Eu era uma criança que chorava muito, que se importava com o que as pessoas falavam, e cada vez mais quando alguém dizia pra mim não se importar, não ser tão sensível, não chorar, mais ainda eu me importava. Será que ser sensível é tão ruim assim? Será que chorar é tão ruim assim? Por que as pessoas não gostam de mim? Por que é um problema para elas? O que pode vir a acontecer se eu expressar os meus sentimentos? Eu vou confessar para vocês que eu nunca consegui parar de expressar os meus sentimentos. Mas todas as vezes que os meus sentimentos eles eram expressados, eu sentia tanta raiva de mim, tanta vergonha. Eu sentia muitas vezes até mesmo ódio de mim, do porquê que eu tava chorando de novo, por que eu era tão sensível. Assim eu não ia conseguir crescer na vida, eu não ia conseguir ter amigos, eu não ia conseguir ter um marido, porque ninguém ia querer ficar perto de mim por eu chorar, por eu ser tão sensível, por eu me importar. Isso foi uma luta muito grande dentro de mim, realmente, da forma correta, me livrar daquilo que as pessoas pensavam de mim, foi uma coisa libertadora. Mas quando eu me livrei desse sentimento, não foi pensando assim: nossa, não vou ligar, não vou me importar. Não, eu vou ser equilibrada. Eu vou analisar se a opinião daquela pessoa, aquilo que aquela pessoa fala pra mim, faz sentido ou não faz sentido. Muitas pessoas que diziam pra mim: não chore, não seja sensível, eram as pessoas que quando eu cresci eu olhei, elas choravam, elas eram sensíveis e elas diziam aquilo pra mim e elas não faziam aquilo. Então
eu via que era mais um conselho que elas não conseguiam seguir para si mesmas e não sabia se também era um conselho correto, e comecei a analisar a vida dessas pessoas e comecei a perceber que nem sempre as pessoas mais velhas, as pessoas mais experientes, elas vão estar corretas, porque as pessoas que eu me importava eram as pessoas mais velhas, não era meu coleguinha da minha idade, não. Isso tinha a ver com outras coisas, mas as que eu realmente chorava e me importava eram as pessoas mais velhas que eu respeitava. E foi necessário se desprender. E olha, todo um transtorno que, se só tivesse validado os meus sentimentos, se isso tivesse ocorrido, eu tinha evitado tantas lágrimas, tanto sofrimento, tanto tempo perdido, porque eu me sentia como um nada, como uma pessoa inútil, porque eu não conseguia superar essas expectativas que colocavam em mim. E eu sei que você também passou por isso e muitas vezes pode passar por isso. E é necessário, como eu falei no episódio anterior, da habilidade emocional e empatia. Se não pararmos, não percebermos que nós não podemos fazer isso com aquelas crianças, com os filhos, isso vai gerar muito mais dano. Outra coisa que seria algo comum também é ignorar ou minimizar as opiniões e os desejos da criança. Quando você ignora e minimiza as opiniões e os desejos das crianças, o que gera acaba sendo um desrespeito e uma falta de confiança na relação familiar. Aceitar e ouvir a opinião da criança e os desejos dela não quer dizer que quando ela tiver uma opinião e um desejo errado você precise cumprir. Deixe-a expressar esses desejos e tente trabalhar com que um desejo negativo, uma opinião negativa, se torne uma opinião positiva, uma opinião válida. Nunca ignore e minimize isso. Sempre tente trabalhar para que ela se sinta valorizada e respeitada. Por isso, é fundamental que os pais eles aprendam a se comunicar de forma positiva, de forma clara, de forma respeitosa com seus filhos. E isso inclui evitar o uso de palavras negativas ou ofensivas. Deve-se utilizar um tom calmo, um tom empático. Devemos ouvir atentamente o que o nosso filho, nossa filha, nossos filhos têm a dizer. Ao falar com seus filhos de forma positiva e respeitosa, você estará construindo uma relação de confiança e afeto com eles, o que irá ajudar no seu desenvolvimento emocional e na sua capacidade de cooperar com você. E para ajudar você a desenvolver essas habilidades, eu criei um guia muito especial, um guia de cooperação para pais, que traz dicas e orientações práticas para melhorar a comunicação com seus filhos e promover uma relação mais harmoniosa e afetiva com ele. Se você está nos ouvindo pelo YouTube, na descrição eu coloquei um link do guia para você. Agora, se você está no Spotify, é só procurar no Instagram Revista Primeira Escola e o link ele vai estar na nossa bio. Lembre-se que a forma como você fala com seu filho importa e pode ter um grande impacto na sua vida e na sua relação familiar. Então vamos cuidar dos nossos filhos com amor e respeito. Até a próxima.